No vídeo de hoje vamos fazer uma leitura aí do GCRIM, da parte civil e da parte criminal do concurso de escrevente técnico judiciário do TJ, voltando aos estudos agora que já se passaram vários concursos, não todos, que eu estava inscrito. Aí me sobra o quê? 1 semana e meia para estudar. Mas enfim, vamos continuar com as leituras. Bora lá. Você pode clicar na descrição do vídeo para ter acesso ao conteúdo que a gente vai ler hoje, ou aqui no blog Escrevente Técnico do TJ. O último aqui, ó, Direito Processual Civil e Penal, Lei 9.099, o famoso GCRIM, artigos 3 a 19, 60 a 83, 88 a 89, clicam em cima e aí a gente vai começar a ler o GCRIM na seguinte ordem. Primeiro o GCRIM do civil, depois o GCRIM do penal. Artigo 3º. O Juizado Especial Civil tem competência para a conciliação, processo e julgamento das causas civis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, as enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil, a ação de despejo para uso próprio, as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1 deste artigo. Compete ao juizado especial promover a execução dos seus julgados, dos títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 vezes o salário mínimo, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º desta lei. Ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública e também as relativas a acidentes de trabalho e a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. A opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, executada a hipótese de conciliação. Artigo 4º. É competente para as causas previstas nesta lei o juizado do foro, do domicílio do réu ou a critério do autor, do local onde aquele exerce atividades profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento filial, agência, sucursal ou escritório, do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Qualquer hipótese poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1 deste artigo. Do juiz, dos conciliadores e dos juízos leigos. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados os primeiros preferentemente entre os bacharéis em direito e os segundos entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Parágrafo único. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais enquanto no desempenho de suas funções. Das partes, artigo 8º, não poderão ser partes do processo instituído por esta lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Somente serão admitidas à procuração perante o juizado especial as pessoas físicas capazes e excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, as pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público nos termos da Lei 9.790, de 23 de março de 99, a sociedade de crédito ao microempreendedor nos termos do artigo 1º da Lei 10.194, de 14 de fevereiro de 2001, o maior de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive
para fins de conciliação. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial na forma da lei local. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado quando a causa o recomendar. O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição, com poderes para transigir sem haver necessidade de vínculo empregatício. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. Dos atos processuais, os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. 12a. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta lei. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão. As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o instruem. Do pedido, o processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido escrito ou oral à Secretaria do Juizado. Do pedido constarão de forma simples e em linguagem acessível o nome, a qualificação e endereço das partes, os fatos e os fundamentos de forma sucinta, o objeto e seu valor. É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação. O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. Os pedidos mencionados no artigo 3º dessa lei poderão ser alternativos ou cumulados. Nesta última hipótese, desde que conexo e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação e a realizar-se no prazo de 15 dias. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Citações e intimações. A citação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento em mão própria, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, sendo necessário por oficial da Justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento de plano. Não se fará citação por edital. O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação. As intimações serão feitas na forma prevista para citação ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação.
dos atos praticados na audiência considerar-se-ão desde logo cientes das partes. As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. E agora vem a parte do GCRIM criminal, dos juizados especiais criminais. Olha só, 60. O juizado especial criminal provido por juízes togados ou togados e leigos tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Da competência e dos atos processuais, 63. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62 desta lei. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível ou por mandado. Parágrafo único. Não encontrado o acusado, para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. A intimação far-se-á por correspondência com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público. Fase preliminar 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o caminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Artigo 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada a data próxima, da qual ambos sairão cientes. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil na forma dos artigos 67 e 68 desta lei. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade
da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em direito, excluídos os que exerçam funções na administração da justiça criminal. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo, não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, se necessária e suficiente, à adoção da medida. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor será submetida à apreciação do juiz. Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá a apelação referida no artigo 82 dessa lei. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4 deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo civil. Procedimento sumaríssimo, artigo 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 dessa lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no artigo 69 dessa lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo único do artigo 66 desta lei. Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida a queixa oral, cabendo ao juiz verificar a complexidade e as circunstâncias do caso, determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do artigo 66 desta lei. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos artigos
66 e 68 desta lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer testemunhas ou apresentar requerimento para intimação no mínimo 5 dias antes de sua realização. Não estando presentes, o ofendido e o responsável civil serão intimados nos termos do artigo 67 desta lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista do artigo 67 desta lei. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos artigos 72, 73, 74 e 75 desta lei. 80. Nenhum ato será adiado, determinando o juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de quem deva comparecer. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Havendo o recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se-á seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética e que alude o parágrafo 3º do artigo 65 desta lei. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Os embargos de declaração serão opostos por escritos ou oralmente, no prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recursos. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Das disposições finais, artigo 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação à ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova sob as seguintes condições: reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime, ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano
a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. E termina aqui então o GCRIM civil e criminal. Em breve venho com mais conteúdos. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!